Olá, bom dia. Quarta-feira e hoje nós vamos conversar um pouco também sobre a palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre espiritualidade. É uma conexão com o transcendente. Vou ler o que escrevi aqui que eu pesquisei. Espiritualidade é a conexão com o transcendente, é a busca desse transcendente, Deus, né? É uma peregrinação interna que vai para além da vida e do aqui e agora, né? É uma vida ancorada em Deus. Espiritualidade, então, é quando a gente ancora a vida em Deus. É quando a gente está em busca de Deus. É quando a gente está nessa conexão, né? Buscando essa peregrinação interna, ou seja, cavando mais para dentro da gente, para dentro da nossa realidade, em busca de Deus. Isso tem a ver com espiritualidade, né? Um profeta que me chama muita atenção na Bíblia é o Eliseu. Vou dizer assim, é o meu profeta favorito. Desde quando eu me converti, eu li as histórias de Eliseu, eu ficava muito impressionado com as coisas que eu via acerca de Eliseu, o grau de espiritualidade que ele desenvolvia ali, né? Eliseu começa o seu trabalho quando ele pede a Elias a porção dobrada do seu espírito, né? Eles estão juntos, ele era auxiliar de Elias na escola de profetas que Elias tinha vários profetas que andavam com Elias, ele ensinava a profecia para Elias, considerando que profecia naquele contexto não era só falar do futuro, mas era uma questão de fazer uma leitura da realidade, era ajudar os reis a governarem segundo a vontade de Deus. Então o profeta ele tinha que fazer uma leitura da geopolítica mundial e ajudar o rei a situar a nação dentro da palavra de Deus nessa geopolítica. Esse era um trabalho profético. Denunciar, inclusive, os devaneios, né, da coroa. Quando o rei saía da presença de Deus, o profeta tinha que chamar a atenção dele. Então, esse era Eliseu. Eliseu, então, ele pede a porção dobrada, né? Porção dobrada é aquela unção dada ao filho primogênito. Quando o pai morre, na Bíblia, né, quando o pai estava prestes a morrer, ele chamava o filho mais velho e passava as diretrizes da família, do clã, para o filho mais velho, para que ele tomasse conta de tudo. E é isso que Eliseu pede para Elias. E Elias fala assim, olha, isso aí é uma coisa, porção dobrada do meu espírito, não tem como dar. Porque o espírito que está sobre mim não é meu, é de Deus. Então, Deus vai te dar um sinal. E se você ver na hora que ele vai me levar, se você perceber na hora que ele me levar, se você vir ele me levando, então vai ser concedido a você o que você está pedindo. E Eliseu viu. E a partir do momento que Eliseu viu Elias desaparecendo, e depois todos os profetas auxiliares ficaram procurando por alguns dias e não encontraram mais Elias, então Eliseu teve certeza de que a unção dobrada daquele espírito que estava sobre Elias também estava sobre ele. E a partir dali, então, Eliseu começa a realizar muitas coisas, começa a fazer muitas coisas impressionantes. Uma das coisas mais impressionantes que eu vejo está registrada aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao 17, que diz assim, ó. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram à noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou, ou seja, o auxiliar de Eliseu, né? Se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, esse moço, auxiliar de Eliseu, lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que esse trecho aqui tem a ver? O rei da Síria, ele fez uns planos, ele fazia vários planos para tentar atacar Israel. Mas todos os planos dele eram frustrados. O rei de Israel descobria antes. Ele falou, mas como é que ele descobre? Tem algum espião entre nós? E aí, então, um dos auxiliares do rei, um dos soldados do rei vai falar assim, não tem espião entre nós. Tem um profeta lá em Samaria, chamado Eliseu. O que o senhor fala na cama com a sua esposa, o que o senhor fala dentro dos círculos mais fechados do Senhor, Deus mostra para ele lá, Deus revela para ele. Então o rei mandou um exército grande, numeroso, com cavalos, como se fosse prender mesmo, como se fosse uma guerra mesmo. Só para prender o Eliseu. Cercaram a cidade de Samaria só para prender o Eliseu. E aí quando o auxiliar de Eliseu, Geazi, levanta de manhã e vê aquele exército todo, ele fala, seremos mortos, seremos presos, o que vai ser da gente? O que vai ser de nós, Eliseu? Eliseu fala, tá tranquilo, rapaz. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja.
E aí quando Deus abre os olhos de Geazi, ele vê um exército maior por trás, que era o exército de Deus. Eliseu tinha visões espirituais. Eliseu tinha revelações espirituais. Existem revelações que são gerais, todo mundo tem, mas existem revelações específicas que só pessoas que realmente mergulham e ancoram a sua vida em Deus e realmente fazem uma peregrinação interna em busca de Deus, só essas pessoas conseguem perceber. Nem todas as revelações são para todas as pessoas. Nem todas as pessoas resistem a algumas revelações e por isso Deus não as dá. E isso eu não estou tirando da minha cabeça não. Se você for olhar nas Escrituras, Jesus falou assim, olha, eu estou falando aqui, tem gente que está escutando e não está percebendo nada. Então, Jesus fala isso, né? Tem olhos, mas não estão vendo, tem ouvidos, mas não estão ouvindo, e o coração está obstruído. Aí lá no capítulo 11 de Mateus, ele fala assim, graças te dou, ó Pai. Capítulo 11, de 28 a 30, né? Graças te dou, porque você ocultou isso, dessa galera toda aqui, mas revelou aos pequeninos. Pequeninos ali é aquele que está com o coração puro, com o coração aberto, com o coração voltado para receber de Deus. Quando a gente está com o canal desobstruído, com o coração aberto, com o coração voltado para Deus, coisas grandes acontecem, coisas grandes Deus nos mostra. O que eu acho interessante em Eliseu é que não havia surpresas para Eliseu. Não havia surpresa. Deus sempre mostrava ele antes. E não é porque era o Eliseu, não. É porque era um homem que buscava a Deus, um homem que tinha o coração voltado para Deus. Se eu me livrar um pouco do meu materialismo, se eu me livrar um pouco do meu egoísmo, se eu me livrar um pouco desse mundo sujo e procurar investir mais na minha vida espiritual, uma vida devocional, mergulhando para dentro de mim, peregrinando para dentro de mim, eu gostei dessa expressão, peregrinando para dentro de mim, fazendo uma viagem para além do aqui e o agora, em Deus, buscando na palavra, buscando em oração, dedicando-me um pouco mais de vida devocional, eu vou começar a ver coisas maiores do que os que estão aparentes por aí. Vou começar a ver coisas que outras pessoas não viram, né? É Deus quem fala isso em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei e mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Está acontecendo. O mundo espiritual está acontecendo todo dia na minha vida e na sua. Mas muitas vezes nós não o percebemos porque a gente não faz essa viagem profunda. A espiritualidade, ela não pode ser mensurada, ou seja, ela não pode ser medida, mas ela pode ser percebida, né? Pode ser percebida. E outra coisa, ela parece que tem níveis, né? Olha só, Romanos 3:23 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que quer dizer isso? Quando o homem pecou, quando a raça humana pecou, o nosso grau de espiritualidade e percepção de Deus caiu a zero. Então aí começou a sequência de cultos a Deus para tentar buscar Deus, tentar buscar a presença de Deus, tentar reconectar com Deus. E quem faz isso com mais fervor, com mais intensidade, com mais sinceridade no coração, consegue ter alguns lampejos de espiritualidade mais aguçados, mais profundos do que as pessoas comuns. É por isso que o apóstolo Paulo em Efésios 5, né, vai falar lá, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Ele fala lá com salmos, com cânticos espirituais, com a leitura, enfim, com exercícios espirituais. Quanto mais eu faço essa digressão em direção ao mundo espiritual, mais o mundo espiritual se revela para mim, mais Deus se revela para mim. Olha só, como eu disse aqui, não dá para mensurar, não dá para você medir, mas dá para você perceber. E parece que tem níveis diferenciados de espiritualidade, né? Algumas pessoas parece que tiveram mais experiência. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Como eu disse, Jesus não pôde falar tudo que queria falar para os discípulos. Olha o que ele diz aqui em João 16, versículo 12. Fala assim, ó. Ainda tenho muito que vos dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quer dizer, vocês não estão prontos. Aí ele vai continuando dizendo aqui, mas o Espírito Santo, quando vier, vai revelar tudo. Que ele vai preparando vocês gradativamente, fazendo crescer de nível, subir de nível e percebendo mais coisas, crescendo mais espiritualmente. Entende? Naquele momento, Jesus não falou, vocês não podem suportar o que eu tenho para falar agora. Espera um pouco, e o Espírito Santo vai revelar mais para vocês adiante. Outra coisa que a gente vê é o seguinte, quando Paulo se converteu, ele caiu do cavalo, teve aquela visão, Paulo viu e ouviu, ele viu um clarão e ouviu uma voz que falava com ele. As pessoas que estavam com ele em Atos capítulo 9 só ouviram, não viram nada, só ouviram. A revelação foi só para o Paulo, a revelação total foi só para o Paulo. Pedro foi liberto da prisão em Atos capítulo 12 por um anjo. Ele estava cercado ou preso por 16 soldados. Ele estava preso com as correntes, né? E tinha um exército de 16 soldados tomando conta dele, como um agente, como se fosse uma pessoa de alta periculosidade. O anjo entrou, tirou Pedro, e eles não sabem como Pedro saiu.
Os soldados não perceberam o anjo, a revelação foi para o Pedro, né? Então, e esse caso aqui do Geazi, né, amigo de Eliseu, que viu o exército de soldados, mas não viu o exército de Deus por trás. Então, Deus é totalmente acessível, o reino de Deus é totalmente acessível. A espiritualidade é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos ser cristãos de consumo. O nosso problema muitas vezes é que a gente vai na igreja com a mentalidade de consumo. A gente não vai na igreja para oferecer um culto a Deus, mas com a mentalidade de consumo. Então eu vou lá e eu vou observar a mensagem hoje foi fraquinha, né? O louvor hoje foi mais ou menos, né? O solo ali, a minha irmã desafinou. Aí nossa luz estava piscando, estava me incomodando. E o alarme que não desliga do lado. Então a gente com essa mentalidade de consumo, de ir lá na igreja para buscar a minha bênção, a gente não consegue desenvolver espiritualidade. Espiritualidade é quando eu me esvazio dessas coisas do aqui e agora e busco uma coisa mais transcendente, mais para além dessa vida, em Deus. Quando eu busco isso em Deus, Deus se revela a mim. E aí a minha vida não vai ter surpresas, ela vai estar segura, de fato, nas mãos de Deus. Eu vou me sentir seguro, eu não vou ficar surpreendido com a vida com aquilo que a vida vem me oferecer. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra lida e explanada. Apesar da fragilidade humana, que teu Espírito Santo revele as verdades dessa palavra no nosso coração. Assim eu oro, te agradeço e ainda te peço, abençoe a vida da Jussara nesse momento. Tua serva, Deus, precisa da bênção do Senhor na sua saúde, que o Senhor a abençoe em nome de Jesus e que essa cirurgia, Deus, possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Meu sogro, Flávia, Raquel, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Deus abençoe.